Salve, galera! Beleza? Estamos começando mais um episódio do Quebra-Cabeça Podcast. E hoje estamos aqui recebendo a Vanessa Longuinho. É uma honra receber você aqui. Muito obrigado. Se dá 3 bolinhos, ela aparece. Muito obrigado pela sua presença. Mas antes de falar um pouquinho mais, só gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, né, de praxe. Isa Lanches, servindo a gente com essa porção maravilhosa. De quem? Hoje dos Cria, né? Hoje Tilapinha. E também agradecer ao Rincão Bragantino, servindo a gente com diversos produtos, além da cervejinha aí do episódio. Beleza? Agradecer também as meninas que estão aqui na produção com a gente. Muito obrigado, Giovana e Cíndia. E mais alguma coisa? E oferece o patrocínio. Verdade, real. Se você tiver interesse em patrocinar o nosso projeto aqui, se você acreditar em nós, vamos que vamos. É isso aí. E se você não acreditar, vai do mesmo jeito também, não tem problema. Também, queima a língua, morde a língua, não tem nada. E aproveita que você tá assistindo aí o vídeo, já clica aí, ó, segue a gente, tá? Nossas redes sociais aí, @petbatera, Rodrigo Arruda. É isso aí. Estamos aprendendo. Maravilha, vamos que vamos. Vanessa, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda ao nosso espaço aí. Obrigada. E conta um pouquinho pra gente, né, quem é você, a sua história, e a gente vai desenvolvendo aí. Vocês já começaram que nem psicólogo, né? Pergunta aberta, conta pra gente, fala um pouquinho pra gente, vocês aí, já encarnaram viu, a né, psicologia se aí, não né? der certo o body guns... Eita lasqueira. Bom, eu acho que o objetivo de eu estar aqui é para contribuir. Sou psicóloga literalmente por muito amor. Não escolhi a psicologia à toa. Todo mundo tem uma história de vida, né? E eu não sou diferente. Tenho as minhas marcas pela vida, que me levaram à curiosidade de conhecer o funcionamento humano, as emoções. Eu cheguei até um longo período da minha vida que eu não sabia emoções básicas. E isso muito relacionado à percepção que eu tive da minha infância nas relações da figura materna e paterna. Me trouxeram muitos prejuízos. E só na fase adulta, que depois de ter um filho que nasceu em condições que me chamavam a atenção e até da sociedade, eu quis me aprofundar em entender a psicologia e como lidar com diversas situações. E aí eu fui conhecer esse mundo e eu me apaixonei completamente. Desde o primeiro dia que eu falei, meu Deus, porque eu já tinha 4 filhos e já era a 2ª graduação. E eu sentei, era uma faculdade de 5 anos, 4 horas em sala de aula. Eu falei, como que eu vou aguentar isso? Caramba. Mas foi apaixonante. Desde o primeiro dia de aula que eu sentei na frente, eu fiz os 5 anos extremamente focada. Me apaixonei pela psicologia, me especializei em psicologia jurídica e forense, pela curiosidade de me aprofundar em transtornos de personalidade, inclusive transtorno de personalidade narcisista e psicopatia, não no intuito de trabalhar com essas figuras, com essas demandas, no intuito de entender e auxiliar as vítimas, porque o tratamento nesse sentido, no caso, é nas pessoas que convivem, não necessariamente nessas pessoas, porque não tem o que fazer. Né? A psicopatia não tem, é uma condição, a pessoa nasceu daquele jeito, não vai mudar, é a natureza dela. Então, você trata as pessoas que estão ao redor. E dentro dessas demandas de estudos, eu me aprofundei em estudar a cultura do estupro, por Ellen Saffioti, onde ela traz um olhar dos abusos sexuais na infância, como eles acontecem, o período, e acabei canalizando bastante o estudo para a estrutura psíquica da mulher. E, com o tempo, me proporcionou possibilidades, né? Atendo na área clínica e também atuei na Casa da Mulher Brasileira de São Paulo, como coordenadora da ala psicossocial, onde eu tinha bastante contato com uma grande demanda diária de mulheres vítimas de violência domésticas, que vinham de diversas formas, de diversa maneira. Então, ele foi um local muito rico, onde deu para aprofundar bastante também esse olhar, né? Por que a mulher se mantém no relacionamento abusivo? Quanto tempo ela permanece? O que aconteceu? O que quando começa? Como pedir ajuda? Esses processos todos foi uma coisa que eu gostei bastante de me aprofundar. E lido hoje constantemente no consultório com essas demandas. Sempre aparece. E as pessoas aparecem não trazendo a queixa. Eu acho que eu estou num relacionamento tóxico abusivo. As pessoas aparecem muito fragilizada, tremor, choro, logo na primeira sessão, na primeira consulta, uma angústia muito grande, me ajuda, eu não sei o que eu tenho, eu estou com ansiedade, de fato, tem as características ali da ansiedade, mas quando você começa a ouvir, fazer a escuta qualificada, você vê que ela vive num relacionamento tóxico há muitos anos, e foi esse ambiente, essa situação, que levou ela penhasco abaixo. E uma patologia, um transtorno, ele nunca vem sozinho. Se você traz os indícios de um quadro de ansiedade, você vai trazer uma depressão junta, e vice-versa.
Se você traz ali um transtorno de personalidade, você vai puxar outro. E aí, esse negócio só vai aumentando, aumentando. Então, quanto mais rápido você conseguir olhar para isso, quanto mais rápido você identificar isso, é muito bom a gente de fora saber. Na maioria das vezes, a gente não vai salvar a gente mesmo. A gente consegue perceber aquela pessoa que convive tanto com a gente, tão próximo da gente, que ela está num ciclo tóxico, que ela está sofrendo violência. Leva um período muito grande para a pessoa entender onde ela está. Porque os abusos e a violência vêm sempre de figuras de muita importância. Quando você escolhe uma esposa para casar, um marido para estar, ele se torna uma figura de referência para você. Sim, com você certeza. o ama, você o acredita. Então, você se casa porque você tem uma série de expectativas, que é o amor da sua vida, que vocês vão viver as coisas juntos, e porque num primeiro momento tudo era bom, batia as coisas. E aí leva um período para começar as violências. E elas começam muito sutis, muito sutis. Você tem uma relação ali tranquila, legal, de repente a sua esposa olha para você e fala, nossa, eu estava observando, você não é tão organizado assim, né, amor? Então, ela solta um ferrão, daqui a pouco a Lisa ali. Nossa, amor, eu achei que a gente ia ter mais condição dentro de casa. Você não consegue comprar um micro-ondas novo? E aí começa bem de leve, bem sutil. Vai te gerando, vai te jogando ali as ideias de incapacidade. Você tá com uma pessoa que é referência, sua parceira, tá ali, você super confia nela. E aí ela vai soltando esses ferrão, você começa a se colocar para pensar, mas será mesmo que eu não consigo? Será mesmo que eu não sou capaz? E aí você já começa um movimento de perder a sua identidade, porque você vai validar o que o outro está falando, e você vai descendo ladeira abaixo. E aí a pessoa vai aumentando o tipo de violência, vai aprofundando mais. De novo fazendo isso? Nossa, mas você é burro, hein? Aí vai aumentando as agressões. Tanto do homem. Tem a mulher com esse traço, o homem com esse traço, são relações abusivas, indiferentes. A predominância, normalmente, é na figura masculina. Aí vai entrar a questão cultural, né? Vai entrar a questão do machismo, onde ainda é muito fundamentado na nossa sociedade, de que eu sou mais forte, o homem é mais forte, você é fragilizada. Isso aumenta muito o prejuízo de ambos os lados. E aí vai caminhando, aí depois começa normalmente, né, violência moral. Aí vai aprofundando a psicológica, onde você vai se percebendo incapaz, inferior, não tão bom assim, só crenças disfuncionais. E dali vai para agressão física, violência patrimonial, financeira, é muito comum, muito comum. E a violência patrimonial ou financeira, acontece logo de cara, começou namoro. E tem um caso recente que eu acompanhei esses dias. O cara inicia o namoro e ele entra num papel de vitimização. Nossa, eu tô enrolado, desempregado, acabei de me separar. Minha mulher era louca, a ex sempre é louca. E aí eu faço a vítima, não, eu tô começando do zero, eu não tenho nem colchão para dormir, não tô legal. Ai, mas não sei o que, eu te mandei mensagem, você nem me respondeu. Ele falou, meu celular tá um lixo, quebrado, não funciona mais. Aí ele ganha o celular, de cara. Caramba. Que a mulher quer, nanana. E essa pessoa que eu acompanhei foi imediato, mas não deu nem um mês, ela já foi embora e bloqueou a pessoa. E, meu Deus, essa mulher me enchendo o saco aqui, eu não quero nada com ela. Ele só queria dar o golpe. Então, isso foi um flash rápido. Nossa. Eu chego, me aproximo, te seduzo com poucas e boas palavras, me vitimizo, faço o coitadinho. Você já está lotado de expectativas e fantasias que são suas. Ah, encontrei um cara legal, encontrei o amor da minha vida. Aí você vai ali todo cheio de amor para dar, né? Tem muitas pessoas que têm essa característica de doação. Essas pessoas são presa fácil dessas pessoas que agem com mais traços de perversidade. Nem sempre só os perversos. Tem pessoas que são normais neuróticas, né? Num conceito de que não existe o normal. Estou pegando até uma nomenclatura aí usada num modelo de estrutura psíquica criada por Freud, onde ele diz que o normal não existe, que seria uma linha reta, né? Nós existe o normal neurótico. Porque em algum momento da vida, você vai estar estressado com a parcela do carro para pagar. Você não pagou a internet, cortou não sei o quê. Então, o nosso normal é um normal neurótico, porque sempre vai ter uma tensão ali. Sim. E a vida é isso.
Assim como o batimento cardíaco, né? O dia que a linha ficar reta, acabou, cara. Já era. Não Pois tem é. como. Caramba, legal. Eu queria ter uma vida de vibe de eu quero viver em paz, eu quero viver... morreu. Não dá. Em algum momento você vai se estressar com alguma coisa. E tem dentro desses normais neuróticos aí, muitas pessoas com habilidade para manipulação, sedução e coerção. Então, essas pessoas são normalmente muito inteligentes, são muito espertas, são muito sedutoras. Na maioria das vezes são conhecidas como, putz, que cara, gente boa. Mano, você é boa praça demais. Nossa, aquela mina é 10. Mano, ela é top. Para a sociedade. Porque eles mantêm uma imagem para a sociedade do boa praça, do gente boa, é nós que tá. Mas dentro de 4 paredes, é outra pessoa. Completamente. Mas ela escolhe a vítima ou ela sabe com quem ela mexe ou não? Sabe? Já acordam adestrados, né? É um funcionamento deles. Então, eu vou pular para falar do perverso. O que muda ali do perverso para o normal neurótico com habilidade de manipulação? O normal neurótico ele ainda tem empatia. Ele ainda consegue se colocar no lugar do outro. É o cara que ainda sofre por alguma coisa. Se ele levar um fora, mesmo ele manipulando, putz, me perdi. Ele vai sentir. Então, você vê a expressão de emoção. Quando a gente pula pro perverso, aí a pegada é outra, né? Porque aí o prazer do perverso é ver você sofrer. Você tá ali chorando, pelo amor de Deus, o que eu te fiz? Né? A culpa não foi minha, não sei o que, isso que lá. E ele tá vibrando de alegria por dentro ali, quietinho. E aí tá dentro de casa ali, fazendo verdadeira tortura com a companheira ali ou vice-versa. E na rua, opa, gente boa. Caramba, velho. Cara, gente boa demais, mano. Tá louca? Aquele cara está tirando. Aquele cara é isso. É muito pior que isso. Eu não sei se acontece isso, mas eu vejo que, tipo assim, às vezes a vítima, ela vai tentar comentar com alguém, assim, tô falando isso de leigo, tá? Manda Por exemplo, assim, nossa, eu tô sofrendo tal coisa em casa. Mas não é possível, seu marido... O pet batera? Então, tipo, por exemplo, entendeu? Porque eu só conheço aquilo que eu vejo de fora, né? O da sociedade, né? Então, eu não sei se rola isso, né? Mas... as pessoas têm muita dificuldade de... Quando tá vendo com um perfil desse, que ele tem muitas habilidades sociais, é mega desafiador para essa pessoa. Quando eu tô atendendo uma vítima dessa, por exemplo, a primeira coisa que eu falo para ela, eu falo, quem é a sua rede de apoio? Precisa fazer uma rede de apoio. Eu tenho uma irmã que me ouve, beleza. Quem mais? Eu tenho uma amiga X que já se ligou como ele funciona, ótimo. Você precisa contatar essa rede de apoio. Quando a pessoa se dá conta que ela está num relacionamento abusivo, até ela sair dali, vai ter... Tem uma estatística hoje em dia, um estudo, que ele vai trazer a ideia que vai ser de 4 a 5 idas e voltas. A pessoa não consegue ir embora de uma vez. de uma vez. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Aí algumas pessoas se cansam. Eu não vou ajudar mais fulano, porque ela acabou voltando. Correto. E aí a gente precisa fortalecer. Faz parte do processo. Não desiste da pessoa. Não desiste dela. Porque ela está totalmente presa emocionalmente das necessidades emocionais dela que ela vê naquela figura. Uma coisa muito comum de ver, são vários tipos, tá? De necessidade emocional. Mas umas muito comum que mantém as mulheres vítimas de violência doméstica dentro desse relacionamento é a dependência emocional do medo do abandono e da insegurança financeira. Quando elas se relacionam com esse perfil já macaco velho, bate o olho, ele examina, perito, como ninguém. E ele sabe onde ir. Ele consegue pegar as nuances de pessoas mais fragilizadas emocionalmente. Eles pegam muito fácil. E aí ele se coloca de uma maneira muito segura. O inseguro, dependente emocional, se apaixona completamente pela segurança do outro, né? Isso é o tipo de relacionamentos que eu falo que existem várias formas de se formar relacionamento. E um deles é quando você se constitui uma relação por dependências emocionais. Eu sou a insegura, tenho uma série de medos, aí eu me relaciono com a pessoa que é mega segura, e a pessoa que tem e esse mega seguro, de certa forma, ele tem uma carência absurda de colo, carinho e afeto, que é a figura materna. E aí, em contrapartida, essa parceira é super carinhosa. Então, é um par ali, um casal que vai formar par, porque um atende a necessidade emocional do outro. Até então, tudo bem. Beleza, vida que segue. A questão é, no decorrer desse relacionamento, se esse cara trabalha as questões emocionais dele e consegue trabalhar o amor próprio, carinho e cuidado... Ele já não precisa mais, né? A parceira vai ter que ter sido
mostrado muito outras coisas. Ele vai ter que se apaixonado por muitas outras coisas dela. Senão acaba a relação. Puta E essa mulher insegura que casou com esse homem por conta de uma segurança financeira ou de casa, moradia, seja o que for. Se essa pessoa se desenvolve, percebe o quanto ela é capaz de prover, de manter, de sustentar. Se ela não se encantou por outras coisas mais dessa outra figura, acabou o relacionamento. Cada um vai pro lado. São esses relacionamentos que se estabelecem por necessidades emocionais. Então são dois extremos que tem que se equilibrar. Se não se equilibrar... Às vezes acontece de por muitos anos os casais com as mesmas necessidades emocionais porque não procuram autodesenvolvimento, não procura se perceber. Mas quando existe uma maturidade, uma busca, um desejo de se conhecer, eles vão se nutrindo disso. Então pode acontecer de não me serve mais, acabou. Correto. Né? E aí nos relacionamentos abusivos, o que acontece muito é isso. A pessoa já é fragilizada emocionalmente, tem uma série de prejuízos da história dela, e ela vê nesse agressor, nesse abusador, isso que ela procurou uma vida inteira. E quando eu estou falando de necessidade emocional, gente, o buraco é muito baixo. É uma força tão grande, vamos ver se eu consigo passar isso melhor. Algumas pessoas chamam ele de buraco vazio, saco vazio. Tem um buraco aqui dentro? Tô com uma angústia. Eu não sei o que é isso, o nome desse. Eu não tô aguentando. Não sei o nome disso. Aí eu fico, né, ouvindo. Não sei o nome disso. As pessoas falam isso pra você? Muito comum. Eu tô com um buraco vazio que eu não sei, né? Chega a vir... É tão profundo que vem junto o discurso de eu não quero mais viver. Eu não tenho vontade de viver, eu desisto, eu não quero mais isso pra minha vida por conta desse sentimento de um buraco vazio. E o que é que tem nesse buraco vazio? Eu não sei. Qual o problema de você ter um buraco vazio? Um saco de buraco vazio? Às vezes a gente precisa de um saco vazio. Mas quando você começa a investigar, esse buraco vazio, ele tem um monte de nome. Ele tem falta de afeto, necessidade de respeito, necessidade de carinho, necessidade de segurança. São as nossas necessidades emocionais. Só que às vezes são traumas tão profundos que a gente não consegue dar nome. Eu falo que nós temos fases de percepção de nós mesmos. Tem a fase que eu não sei nem dar nome. Tem a fase que eu só sinto um negócio estranho aqui. Tem a fase que eu já nomeio. Estou angustiado. Estou me sentindo sozinho. Nossa, estou inseguro. Eu acho que eu preciso de atenção. São várias, tá? Eu falo que a gente tem um cardápio de emoções e sentimentos. De necessidades emocionais. Eu acho que eu preciso de ser ouvido. Diversos. E aí, quando você começa a investigar as necessidades emocionais, aí, níveis, né, de pessoas. Aí tem pessoas que chegam nesse nível, eu acho que é isso. E aí tem o nível hard, que eu falo quando o paciente já chega assim... Tive uma história XYZ, uma ausência paterna que me gerou muito prejuízo na minha base de segurança. Eu tive uma mãe fria que não me expressou afeto. Eu desenvolvi vários prejuízos com isso. Eu já sei quais são os meus prejuízos. Me ajuda por onde eu começo. Eu falo que essa pessoa está no nível hard, já preparadíssima para terapia. E mais do que isso, eu falo que ela já começou a desenvolver o que eu chamo de maturidade emocional. Que é quando você consegue olhar para si e falar assim... Aliás, olhar para toda a tua história... E falar assim, nossa, meu pai, eu percebi o meu pai tão ausente, meu pai era rude, meu pai era grosseiro. Tá, mas ele foi o que ele conseguiu ser. Se você pegar esse pai e ouvir a história dele, ele vai também ter um pai que não entregou. Pois é. Então, o negócio já vem numa... Exato. Então, esse pai é o que ele conseguiu ser. Aí você consegue olhar, e minha mãe? Nossa, que prejuízo, meu Deus. Nossa, minha mãe nunca conseguiu me dar um abraço. Minha mãe nunca me deu um feliz aniversário. Como isso me prejudicou? Mas ela foi o que ela conseguiu ser. E aí eu chamo de maturidade emocional quando você fala, o rojão agora é meu. É eu comigo. Eu desenvolvi transtorno de ansiedade, eu tenho depressão. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu não passo para frente, né? Como é que eu não passo para frente? E como é que eu cuido de mim? Isso, para mim, é maturidade emocional. E aí começa assim, um processo com a pessoa mais fortalecida, sem jogar responsabilidades, né? Ou querer culpar alguém. Não existem culpados. Na nossa história, existem situações. Porque você pode ter tido o mesmo pai agressivo ou abusivo e a sua percepção sobre isso, na época, ser mais madura, ser diferente. Poxa, meu pai é isso? Você poderia estar na fase da infância. Meu pai é assim? Poxa, eu não quero ser assim. E continuar. Tem muito a ver como você percebe a situação. Ou você pode ver como meu pai olhar e falar, meu mundo acabou. Como é que eu vou seguir sem essa referência? Como é que eu vou ser sem esse pai?
Então, é muito relacionado à sua percepção. Então, existem situações e a questão é como nós as percebemos. E a partir desta percepção é que vai gerar transtornos em nós ou não. Que é o caso de, por exemplo, filhos da mesma criação, né? Que nem sempre eles como que eu falo? Tipo assim, Seguem os mesmos traços. é isso, né? Às vezes é a mesma criação, os mesmos São pais e opostos. são completamente diferentes, né? Opostos. E isso eu acho lindo, essa parte da singularidade. Quando a gente atende, ou conversa, ou conhece, eu não posso tratar de ansiedade ou falar de ansiedade para você do mesmo jeito que eu falar para você. Não funciona. Eu preciso ter uma escuta muito apurada, muito qualificada, por mais que eu entenda como acontecem essas distorções cognitivas, os prejuízos que elas vão te trazer, eu não vou caminhar por um tratamento igual para os dois. Porque vocês são pessoas completamente diferentes. Ainda que se fossem do mesmo pai, da mesma mãe, cada um de vocês vai ter o seu DNA. Sim, com vai ter a certeza. sua singularidade. Então, eu acho isso muito bacana de observar e colocar em evidência o quanto deve ser respeitado. Eu gosto muito disso no consultório, na clínica. Das mudanças, eu não vou fazer igual para você. Eu gosto dessa diferença. Quem é essa pessoa nova que está chegando aqui? Qual que é a dor dela? Né? O que a faz doer? E dores são para ser respeitadas, as singularidades são para ser respeitadas. Eu gosto muito dessa separação, dessa diferença. E essa questão da necessidade emocional da pessoa, como que a pessoa ela sai de um espaço e decide, fala assim, não, eu vou buscar uma terapia, eu preciso disso. Tipo... Normalmente, mulheres vêm com mais frequência, mas os homens, eles aparecem quando estão em extremas crises de ansiedade, pânico, problema de ereção. E normalmente ele já foi em todos os médicos, em todas as religiões, em todos os amigos. E aí, a em última último opção. lugar, ele aparece Caramba. lá. Porque tem uma resistência, né? Com esse lance de Muito. terapia. Socialmente. Porque é muito comum. Esses dias eu saí do meu consultório, aí tinha um pessoal sentado na calçada, uns caras, e tinha ido no mercado e voltei de novo para subir pro consultório. Aí o cara falou assim, que psicologia aqui? Eu preciso de psicóloga para quê? Psicóloga no boteco. Eu tava subindo a escada, aí eu dei ré. Me fale mais sobre isso, vamos lá. Aí ele falou, para que psicologia? Eu falei, eu vou te explicar, com o maior prazer do mundo. Porque socialmente, a psicologia ainda é vista para... Eu não sou louco? Para que eu vou fazer aqui? Uhum. E não é nada disso, é para todo mundo a psicologia. Do meu ponto de vista, a psicologia tinha que ser ensinado desde do pré. Ensinar as emoções para as crianças, ensinar traços, perfis, como se proteger, como se posicionar. Todos esses detalhes tinham que ser ensinados. Aí eu voltei para trás e falei para ele assim, você tem irmão? Você tem uma esposa? Você tem uma filha? Já entrou em conflito alguma vez? Aí ele falou, minha esposa, nossa, deixa direto, minha esposa me deixa doido. Deixa doido por quê? Me fala mais. Né? Ela implica com umas coisas e por que a implicância dela te incomoda tanto? Ali já tava rolando uma terapia. Já? Por que a implicância dela te incomoda tanto? Me enchendo o saco que eu saio com os caras, que eu vou tomar uma e não sei o que. Eu falei, há quanto tempo tem essa reclamação? O que significa isso para você? Eu falei, percebe? Se te gera mal-estar, você já pode fazer terapia. A psicologia, ela te proporciona um olhar para si. Você convive com uma mulher tantos anos. Essa pessoa, ela está te falando trocentas vezes. Você precisa olhar para isso, você precisa olhar para isso. Se você está me falando que a sua esposa nunca te deu traços de prejuízo, nunca teve uma ação perversa, nunca fez uma maldade com você, é a tua companheira de verdade, e ela está falando, olha para isso, que seja um vício, seja lá o que for, e você não está olhando, quem que você vai ouvir? Você está resistindo ao quê? Do que você está fugindo? Eu falei, a terapia ela vai te proporcionar você olhar para você mesmo. Será que esse incômodo da sua esposa, ela vai aguentar por toda a vida? Tá tudo bem se ela for embora? Então, é importante a gente olhar para nós. O que nós entregamos para o outro? É responsabilidade afetiva, é convívio. A gente tem responsabilidade naquela relação. Então, é importante a gente olhar para a gente. Nós não somos perfeitos, nenhum de nós. Todos nós têm a sua parcela de defeitos e em algum momento a gente vai ser chato pra caramba, insuportável e a gente precisa olhar para isso.
Eu brinco com alguns pacientes que vai procurar relacionamento, namorar, aí elas começam a falar, eu tô apaixonada. Eu falo, me fala mais, adoro, me divirto, adoro essas partes. Falo, me fala, conta. Mas o meu olhar, ele tá focado ali pros traços que o outro tá apresentando. Que eu preciso entender, eu conheço um pouquinho daquela paciente que tá ali. E eu já sei os traços dela. Eu já sei de quem que ela é presa fácil ou não. Então, ela fala, conheci um cara. Aí ela começa a dar movimentos do cara, aí eu já começo ela pra pensar. Não, mas assim, ele me deixou falando, mas depois ele me ligou. E aí já vai dando indício, entendeu? Então eu vou colocando elas pra pensar, olhar sobre isso. Peraí, onde é que você tá entrando? Esse é um tema de um livro que eu vou começar a escrever. Tô escrevendo um outro. Que legal. E o tema vai ser, você sabe onde você tá entrando? Caramba. E é em tudo. Legal. E é em tudo. Relacionamento, emprego, amizade. Você sabe onde você tá entrando? Às vezes, você pega uma pessoa pra amar. Eu falo que a coisa mais preciosa do mundo é o afeto, é o amor. Carinho, respeito, é coisa linda. Eu passei uma vida inteira sem saber o que era respeito. Eu conheci recentemente, há 2 anos. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Eu nunca tinha sido respeitada. E o dia que me entregaram isso, eu vi isso como uma das maiores preciosidades da vida. Caramba. E aí, dentro desse livro que eu quero escrever, eu fiz um olhar, uma análise do quanto que eu entreguei afeto. Às vezes, a gente coloca uma pessoa no lugar de filha. Nossa, eu gosto de fulano como se fosse minha filha. Você entrega um amor gigantesco. Lugar de mãe. Fulano, para mim, é igual uma mãe. É igual um pai. Ok, é nobre, que bacana, que gostoso. E que lugar que você ocupa na vida dela? Que lugar? Recentemente, eu tive refletido muito sobre isso. Eu já amei, entreguei muito, me preocupei, me doei. E aí, quando eu fui perceber do outro lado, eu não era ninguém na vida da outra pessoa. Reciprocidade. E tá tudo bem, ela tem o direito dela. A questão era eu ter olhado melhor aonde eu estava entregando o meu ouro. É muito precioso, é muito mais valioso que dinheiro. Entregar amor, carinho, afeto, cuidado, isso não tem preço. Não tem preço. Então, esse livro onde você está entrando é justamente para isso, empresa nova. Nossa, estou entrando numa multinacional muito top, a diretora me recepcionou assim. Nossa, o cara, o dono, mano, gente boa demais. Já chegou, já me deu um tapa nas costas, me deu um uísque para tomar, não sei o quê. Oi? Tá muito. Tá muito. Você chegou agora, o cara isso, e você saiu com essa percepção dessa pessoa, Tem coisa errada. te seduziu muito. Aí tem. Lá vem, entendeu? Então, onde você está entrando? Você sabe onde você está entrando? Então, é para todas as relações. Tudo que é excesso, gente, para e presta atenção. Simpatia demais, para e presta atenção. Risadinha demais, gente boa demais. Tá chamando. O que é excesso chama atenção. Caramba, cara. É. Muito foda, né, mano? Você tá louco. Agora já começa a imaginar. Calma aí, dá um momentinho aqui, ó. Começa até a falar, caramba, tal pessoa. Filho da puta. Deixa eu olhar melhor. Safado. E aquelas relações, se existem, que a pessoa começa ela vai depender emocionalmente e não existe a culpa do outro. Uma culpa, a pessoa que tá entrando no relacionamento no momento errado, ou ela tá tentando tapar um buraco, mas não que a pessoa acabou por seduzir. Existe isso? Existe gente que se empolga sozinha, né? Uhum. Fantasia sozinha. A carência é uma desgrama, gente. A gente vê coisa onde não existe, né? A fantasia, ela é necessária para nossa existência. Se não existisse a fantasia, né, Freud que escreve, nós não suportaríamos a realidade o tempo todo. Então, a fantasia, ela precisa existir. Ok. Só que o que acontece na maioria das vezes? As pessoas vivem muito mais na fantasia do que na realidade. É muito desafiador lidar com as próprias emoções, com as próprias dores, com as próprias angústias. E aí, é natural que a gente vai apresentar mecanismos de defesa, e vão ter diversos. Dentro deles, vai ter as fugas, e uma delas é a fuga para a fantasia. Então, eu estou chateada porque eu não tenho ninguém, ninguém me ama, ninguém me quer, eu tenho essa angústia, esse prejuízo dentro de mim, eu quero alguém. Aí eu, vou para a fantasia. Ai, onde eu vou encontrar um cara XYZ? Eu quero uma pessoa assim, eu quero uma pessoa... Não, ela tem que ser assim, tem que ser assado. Aí saio pro rolê com as minhas amigas. Tô lá no rolê, plim, primeiro que eu olho,
Eu personifico a minha fantasia naquela pessoa. Só porque ela me deu uma olhada diferente. Eu já criei uma expectativa tamanho do mundo. E aí eu me aproximo, me contato com as minhas fantasias, não é com o outro. O cara tá lá na dele, pô. Você que tá indo cheia de fantasia. E é interessante que se você pegar a conversa de uma roda de amigas, quando a amiga sai daquele contato ali, ela fala pra outra, você viu aquela hora que ele me olhou assim? Não, mas eu tenho certeza que aquela hora que ele fez aquele traço, ele me olhou. ele fez assim, ele tá afim de mim. E aí a pessoa cria essa expectativa sozinha. O cara tá lá olhando, tá de boa, tá na dele, ele quer dar uns pega, ela quer. Mas ela quer casar já. Entendi. Entendeu? E aí ela se empolga sozinha. E aí lá vai. Entrei na padaria semana passada. Uma padaria Quis casar com o padeiro. constantemente. Deu-me free. Aí eu já tô na fuga do casamento. Entrei na padaria que eu vou constantemente. E a moça que me atende, ela tava muito borocochô. Ela tava muito pra baixo. Falei, Jesus, tá borocochô, hein? Ela fez. Conheci um cara. Mas você conhecia ela ou não? Eu vou todo dia, toda manhã na padaria. Ela fez, conheci um cara. Eu fiz, Falei, meu Deus, lá vem, né? Vamos lá. Conheci um cara. A gente tava ficando, saindo, entendeu? Eu tava empolgada, sabe? Eu tava bem empolgada. Falei, fala logo, casado. O que foi? Aí ela falou assim, tava achando estranho que ele chegava em casa à noite e desligava o telefone. Chegava no outro dia de manhã, eu falava, por que você desligou o telefone? Ele falava assim, não, a bateria acabou, não liguei. Aí eu tava começando a achar estranho. Continua, né? Aí ela falou, aí eu peguei, ele postou uma foto e esqueceu de me tirar, de privar. E eu vi uma foto. Ele é casado. Eu fiz, ele já dava indícios. Olha. Todo mundo dá indícios quem é no sinal, no começo. Ela falou assim, mas pra que fazer isso comigo? Ela tava tão dolorida. Ela tava com os olhos lacrimejando. Ela tava muito chateada. É uma mulher madura, já tem filha, mora sozinha. E ela atendia esse cara lá. Ele ia até essa padaria todos os dias. Putz. E aí ele começou num movimentinho de flerte, de sedução. Cara casado, bem mais velho também. Tava se divertindo. Tava se divertindo com a emoção alheia, né? Dos outros. Zero responsabilidade afetiva. E magoou muito, muito ela. Foi breve, mas foi o suficiente para ela descer no fundo do poço. Porque ela já estava num ponto que ela não estava... Exatamente. A fantasia dela, ela estava se relacionando com as expectativas dela. Com as fantasias dela. Os sinais estavam ali. O cara fala com ela só até determinado horário. Depois de determinado horário, desliga o telefone. Isso não é comum. Então, os indícios estão lá. Mas as fantasias... E é muito louco, porque aí a gente não quer sentir a dor do eu não tenho ninguém, eu continuo sozinha. Aí a gente insiste em alimentar a fantasia. Insiste dele procurar a pessoa de novo. Não, mas ele vai vir atrás, quer ver? E tem todo esse movimento de não lidar com a dor. E o cara que faz uma coisa dessa, que não tem uma responsabilidade afetiva, por exemplo, ele tem ele necessariamente tem um traço de perversidade ou não tem nada a ver? Ele simplesmente pode ser um cara que... Não necessariamente. Pode ser um normal neurótico que decidiu ver se ele testar a capacidade dele de sedução e conquista. Porque já está casado há mais de 20 anos, e aí vai aumentar o brio dele. Então, ele testou pra ver no que ia dar. Achou uma presa fácil ali. Bola na... Por aí. É gol. Foda, cara. Agora, deixa eu tirar uma dúvida. Em relação à perversidade e psicopatia, qual que é a diferença, assim, desses estágios? Psicopata zero, empatia. Zero. Frieza total. O psicopata não necessariamente ele vai ser um serial killer. Não é o cara que necessariamente ele vai sair matando. Mas é o cara que adora uma destruição. E aí vai depender do traço de cada um para saber qual que é o fetiche que ele tem, o que ele curte ali de perversidade. Mas são pessoas assim muito normal, tá? Eles entram na direção de grandes empresas, eles vão ser o CEO. É sempre cargo de notoriedade, superioridade. O narcisista, ele traz... O que é o narcisista? Eu falo que é a síndrome de Deus. Ele se acha o melhor que todo mundo. Tá. Ele é o mais gostosão, eu sou foda. Se ele pudesse, ele se comia. Eles se acham mais top. O dele é o melhor. Comprei essa caneca aqui. Mas você viu a minha? A minha
é muito melhor. Entendi. E aí ele coloca esse ar de superioridade, tudo dele é melhor. O narcisista ele não consegue ficar num lugar se ele não for o centro das atenções. Ele precisa ser o centro. E aí ele se movimenta mais essa coisa egóica. Eu sou melhor, eu sou... Nanana, usa muitas pessoas também. O psicopata, ele faz tudo isso, com zero empatia. E se você morrer, se você enlouquecer, tipo... O problema é seu, não meu. Zero. Legal. Dane-se. Tô nem aí pra você. E eles são muito articulosos, muito ligeiros. Eles vão dar rasteira. Tá numa empresa, o cara entra como vendedor na multinacional, o psicopata. Entra como vendedor na multinacional. Aí ele vai... Várias habilidades sociais. Aí ele tem um supervisor, um gerente geral. Aí ele já pá no gerente geral, sou seu melhor amigo. Com o psicopata, o narcisista, é tudo muito rápido. Tem que ficar atento a isso. Eles fazem passar a ideia de, tipo, mano, parece que a gente se conhece há 1000 anos. Caramba, ele faz esse negócio. Então, ele vai seduzir ali aquele supervisor, aquele gestor, para se tornar o melhor amigo dele. Ele vai ganhar a confiança desse cara, mas ele vai subir na cabeça desse cara. Esse cara psicopata que quer o lugar dele, ele vai se fazer de amigo desse, vai dar a volta por ele, vai lá no diretor, no CEO, e vai incriminar esse aqui de alguma forma. Vai destruir esse aqui. E acredite, quando esse supervisor abrir a boca para falar alguma coisa desse aqui, quem vai embora é o supervisor. Ele vai assumir o lugar dele. Dá certo isso? Sempre. Funciona? Psicopata? Obrigado pela dica, então. Toma cuidado aí. Nossa. E o sociopata? O que é o sociopata? Essa nomenclatura, ela mudou. Muitas nomenclaturas de diagnóstico, elas vão mudando com o tempo. Uhum. Hoje não se usa nem psicopatia mais. Alguns chamam de transtorno opositor, fugiu a palavra aqui agora, mas é um transtorno de comportamento. Mas houve fases que foi se chamado de sociopatia, depois psicopatia, agora transtorno opositor. Seria a mesma coisa em épocas diferentes, com nomenclaturas diferentes, mas é o mesmo transtorno. Há quem escreve trazendo a sociopatia como um traço da psicopatia, onde esse personagem tem extremas habilidades sociais. Antigamente, quando se falava de psicopatia, imaginava um cara estranho, sério, serial killer. Que matava, cara tipo, com Jefinho. estranha. Isso, imaginava Jefinho. Daí. Mas não. Entendi. O psicopata, ele tá em todos os lugares. Ele tá dando um sorriso bem legal, batendo nas suas costas. E gente... ele tá no meio da galera. Abre o olho, hein, irmão. Tá. Você é louco? Dá Você é medo muito pra Tá em bonzinho, todos viu, os cara? Sai pra lá, bicho. Tá na medicina, né? Normalmente eles escolhem estar no campo cirúrgico, que detém mais, onde detém poder, né? Anestesista, né? Porque o cara tem um poder na mão ali, ó, de tirar a vida e de devolver. Que Eles coisa. gostam desse lugar Gosto de de ter status poder. e poder. Gosto de ter poder, poderoso. E como que é você, como um psicólogo que Você entende? como psicopata, como que é? Você que entende, assim, você olha pras pessoas, assim, já tendo uma visão além, assim, tentando imaginar, ou isso vira uma bagunça na cabeça ou não? Você, normal, vive no... Não, as coisas ficam no lugar, né? Tranquilo. É mais quando eu tô no setting terapêutico mesmo. Ah, Que tá. vem, acontece. Já peguei situações bizarríssimas em consultório. Você pode compartilhar uma com a gente ou não é? Vamos ver, né? Porque essa questão do sigilo terapêutico, mas deixa eu falar uma forma ali que dá para contribuir com a sociedade. Legal. No sentido de É ver. verdade, tem essa também. Tem uns Essa também. Uma vez eu atendi um cara que ele pega meu contato no Google, era de manhã, e ele fala, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, eu vou me matar, eu comprei cianureto, e ele traz um histórico de ideação suicida. Quando eu O que é cianureto? Veneno. Caraca. Quando a gente pega um histórico de ideação suicida, eu dou mega atenção. Deixa eu entender isso daqui, né? Que de fato o que está acontecendo. E essa pessoa pede uma consulta. E eu ia para o consultório naquele dia, e aí eu falei para ele, eu via o desespero dele e tal. Eu falei, pode ser às 9? E ele falou assim, pode ser às 8h45? Caramba. Eu não me atentei esse às 8h45. Levantei, me arrumei, fui normal para o consultório. Quando eu cheguei, entrou um jovem homem de 30 e poucos anos, fora de qualquer suspeita de conotação de padrão social. Homem branco, cabelo liso, alto, bem vestido.
Ele senta e fala, eu estou desesperado. Minha mulher me largou. Não me fala mais sobre isso. Eu conheci ela na escola. A gente fica sempre, a gente faz isso, a gente faz aquilo, a gente se encontra. E aí, no decorrer do discurso, eu entendi que ela era casada e ele também. Não era ela a esposa dele, era uma amante. Caramba. Ok. Ele estava, de fato, demonstrando um desespero, porque ele não estava aceitando a ideia de que essa amante não o queria mais. A esposa verdadeira, né, a esposa que tem um filho dele, ele fala muito pouco dela. Mas ele demonstrava uma obsessão muito grande para conseguir essa mulher de volta. Eu preciso, eu preciso. E aí, ele começa a falar sobre sexo e uma compulsão sexual. Aí caiu minha ficha. Eu lembro que na época eu tinha acabado de fazer uma prova da pós de especialização em estupro, psicologia forense. E eu tinha aprendido uma técnica na noite anterior. Na hora que ele falou, eu falei assim, qual a sua compulsão por sexo? Aí ele falou assim, muito. Eu falei, quantas vezes você se masturba por dia? Ele falou, 5. Eu falei, com qual tempo uma da outra? Aí ele falou assim, uma atrás da outra. Era 9 da manhã. Aí eu perguntei, quantas vezes você já se masturbou hoje? Ele falou, hoje ainda nenhuma. Aí eu começo a fazer o teste. É como se eu estivesse examinando um exame de sangue. Eu fazia uma pergunta, positivo, positivo, positivo. Eu comecei a procurar a rota de fuga. Olhar para a janela para trás, para onde que eu ia pular. Não deu outra. Ele vem, ajoelha na minha perna, segura na minha perna e fala, você vai transar comigo.